gostaria de passar aqui, né, para deixar um breve testemunho para os meus irmãos de algo, né, que aconteceu comigo há 2 semanas atrás e, assim, a gente muitas das vezes, né, na hora da nossa tribulação, na hora da nossa fraqueza, a gente fala: "Ah, eu não vou na igreja mais, eu não quero servir a Deus mais", mas você sabe que sem Deus você não é nada. Você sabe que se você não estiver na presença de Deus, você não tem nada, você não é nada, porque não adianta você ter bem material, você ter riquezas, mas não ter Jesus no coração, que a nossa melhor riqueza é Jesus no coração, é ter a presença do Altíssimo em nossas vidas. E eu passei por um momento, assim, muito triste, um momento de muita humilhação, e eu chorei muito e eu falei: "Senhor, eu te busco, eu estou orando, 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 e não estou vendo mudança, eu não estou vendo o Seu agir, meu Deus". E eu falei com Deus, falei assim: "Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero ler a palavra mais, eu não quero fazer mais nada. Eu quero apenas ficar quietinha, trabalhar, voltar para minha casa e ficar quietinha, só no silêncio". E foi o dia que pessoas me mandavam mensagem pedindo oração: "Irmã, ora para mim. Irmã, ora para mim". Me pediam ajuda: "Irmã, me ajuda nisso, me ajuda naquilo". E e eu falei: "Meu Deus, como que eu vou fazer agora?". E Deus, sabe, ficou sem falar comigo, sem me responder por 3 dias. Eu não ouvi a voz de Deus. Por quê? Eu deixei a insegurança entrar, deixei o medo entrar, a angústia entrar, a decepção entrar. E e eu perguntava para Deus e Deus ficou em silêncio comigo, mas Deus nunca me abandonou. E Deus não estava me deixando sozinha. Deus, ele estava trabalhando em mim. E quando foi sábado, irmãos, eu saí para trabalhar. Eu fui trabalhar para lá do Minas Shopping, né? E quando eu estava voltando do meu serviço, falei com Deus: "Deus, me perdoa porque sou falha, sou pecadora". Na hora das nossas decepções, a gente fala coisas sem pensar. Eu não quero sair da tua presença. Eu não quero fazer nada que desagrada ao Senhor. Irmãos, e Deus falava comigo, o Espírito Santo bradou fortemente ao meu coração e falava: "Eis quem veio, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo". Essa passagem se encontra em João 1:29. João, capítulo 1, versículo 29. E quando Deus trouxe, o Espírito Santo bradou fortemente ao meu coração, eu não entendia o que Deus queria falar comigo, porque eu já tinha passado, né, pelo processo da cova dos leões, que se encontra em Daniel. Eu já tinha passado pela fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá eles foram jogados na fornalha. Na vida real da gente, são os problemas, são as lutas, são as situações. Então eu falava com Deus: "Deus, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer falar comigo?". Irmãos, e quando eu acabei de perguntar para Deus, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp: "Rita, passa na minha casa que eu preciso conversar com você". E eu fiquei sem entender aquilo, eu ainda perguntei assim: "Aconteceu algo? Eu te fiz alguma coisa? Aconteceu alguma coisa?". Ela só falava comigo: "Passa aqui na minha casa que eu preciso conversar com você algo". Gente, eu desci do ônibus, fui direto na casa dessa pessoa. E lá eu fui recebida muito bem, essa pessoa sempre me tratou muito bem, né. Ela chama Ruth, é uma pessoa maravilhosa, sempre me tratou super bem. E ela é evangélica também, e ela tem um altar na casa dela, um altar de Deus, a coisa mais linda, maravilhosa. E eu agradeço a Deus muito pela vida dela. E quando eu cheguei lá, ela
A gente sentou, ela me deu café, me deu bolo. Aí ela entrou para dentro da casa dela, que a gente estava na varanda, ela entrou e veio com um cordeiro de pelúcia e falou assim: "Isso aqui é para você". É há muito tempo, mais de um ano atrás, ela me emprestou esse cordeiro para me fazer a mesa de Santa Ceia lá na igreja onde eu congrego, que é uma igreja super abençoada, pastores abençoados, é uma igreja acolhedora. E ela veio com esse cordeiro e falou comigo assim: "Esse cordeiro é para você, eu estou te abençoando com ele". Mas eu falei assim: "Ruth, esse cordeiro é seu, é do seu altar". Ela falou: "Já tem dias que Deus tocou no meu coração para te abençoar". Aí que eu fui entender o que Deus estava falando comigo. Eis quem viu o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê, irmãos? Porque Deus estava mostrando que ele deu o seu filho amado, né, em forma de cordeiro pelas nossas vidas. O cordeiro simboliza Jesus Cristo. Então, ali ela estava me mostrando que Jesus Cristo estava comigo, que Jesus Cristo me ama, que apesar das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas falhas, das minhas fraquezas, Jesus estava comigo, Jesus está comigo. Então, irmãos, eu fiquei impactada, eu fiquei maravilhada e saindo da casa dela, né, impactada, até sem palavras para agradecer aquele imenso presente que ela tinha me dado, porque aquilo veio a confirmação de Deus sobre a minha vida. Aí saí da casa dela e fui limpar a igreja. E quando eu cheguei na igreja, lavei a igreja toda, limpei, encerei, porque eu amo fazer a limpeza da igreja, pois é ali que eu vou louvando a Deus, eu vou limpando, eu vou adorando a Deus, eu vou orando, eu vou ungindo as cadeiras e falando: Senhor, traz pessoas para esse lugar, para sentir a tua presença, para ser transformada, para ser liberta, para sentir o mover do Senhor, o agir do Senhor. E quando eu tô ali limpando, quando eu acabei de limpar tudo, Deus me mostrava o trigo, o pão, a uva, no em cima do altar, irmãos, e eu fiz do jeitinho que Deus me deu a visão. E quando meu pastor chegou lá, né, eu falei com ele assim: pastor, eu sei que não é culto de Santa Ceia, a ceia foi semana passada, mas eu fiz do jeitinho que Deus me mostrou, eu coloquei aqui no altar do jeitinho que Deus me mostrou. E nisso o meu pastor falou assim: isso é só uma confirmação de Deus. E eu não entendi o porquê. Porque ali, através daquelas simples uvas do trigo, do pão, ali Deus estava me mostrando de novo que o Senhor Jesus Cristo estava ali ao meu lado a lado comigo, cuidando de mim. Então, irmãos, esse é o pequeno testemunho que eu deixo para os irmãos. Não desista. Se você está passando por uma provação, uma dificuldade, é no seu casamento, é com filhos, é no emprego, seja em qualquer área da sua vida, não desista, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele caminha lado a lado com você. Tudo é perca se nós não temos ao Senhor. Não adianta você ter riquezas, bens materiais, se você não tem Jesus. Porque Jesus é Ele que transforma, é Ele que salva, é Ele que liberta. Jesus é o nosso ar que respiramos. Se você hoje tem fôlego de vida, é porque Jesus te permitiu. Se você tem um emprego, é porque Deus permitiu. Porque se Deus falar, fechou a porta, o homem não tem o poder para abrir. Aquilo que Deus abre, o homem não fecha. Mas aquilo que Deus fecha, o homem também não abre. Melhor você estar na presença de Deus, glorificando e exaltando. Porque muitos, né, hoje se encontram num leito hospitalar. Daria tudo para estar dentro de uma congregação,
louvando e adorando e exaltando o nome do Senhor? Quantos estão numa cadeia hoje? Quantos estão numa prisão? Eles querem ter a oportunidade de sair dali e muitos querem buscar a Jesus. Muitos ali vão levar pessoas, vão servos do Senhor ali para levar a palavra e muitos ali vão se arrepender, né, vão reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, se você hoje tem a oportunidade para pregar para alguém, pregue. Se Deus te tocar em você para você louvar para alguém, louve. Se Deus tocar de você dar um abraço em alguém, abrace. Porque há tempo para todas as coisas debaixo dessa terra. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, o tempo de abraçar, de afastar, o tempo de amar, o tempo de odiar, o tempo de guerra, o tempo de paz. Então, irmãos, é esse o testemunho que eu deixo para vocês. Não desista de buscar a presença de Deus. Está difícil? Glorifica o Senhor. Está na prova? Glorifica o Senhor. Você está enfermo? Glorifica o Senhor. Porque tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. E aqui está, né? O cordeiro que eu ganhei. Este aqui é o cordeiro de pelúcia, simples, mas que para mim fez um grande efeito. Onde eu pude entender que através de um cordeiro de pelúcia, um bicho de pelúcia, veio a palavra: Eis quem viu o cordeiro que tira o pecado do mundo. Através desse cordeiro foi a confirmação da palavra que Deus me deu, que Deus nunca me abandonou, Deus nunca esqueceu de mim e Deus caminha lado a lado comigo. Então, que esse testemunho sirva para testificar, para aumentar a fé dos meus irmãos. Nenhuma humilhação pode ser maior do que o teu Deus. Nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nada, nenhuma fornalha pode ser maior do que o seu Deus. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi lançado dentro daquela fornalha, eles confiavam, eles creem em Deus, que se Deus salvasse, ele era Deus, mas se Deus não tirasse, ele ia continuar sendo Deus. E quando o rei Nabucodonosor olha lá dentro daquela fornalha, manda os guardas olhar, os guardas falam: tem um quarto homem com eles dentro da fornalha. Era Jesus Cristo junto com eles. Então Jesus Cristo não abandona ninguém. Daniel, na cova de leões, o rei Dário mandou que jogasse Daniel na cova de leões, porque os príncipes, né, e os governadores tinham inveja de Daniel. Então, eles queriam achar algo em Daniel para acusar Daniel. Como eles não acharam nada, e Daniel orava 3 vezes ao dia, e durante 30 dias ninguém podia orar a homem nenhum, a deuses nenhum. E Daniel confiava em Deus, ele continuou orando a Deus. E quando chegaram no rei, era um decreto que quem desobedecesse seria lançado na cova de leões. E ali, né, jogaram Daniel, foi cumprido o decreto. E no outro dia, de manhã cedinho, o rei Dário saiu ali e chamou por Daniel. E muito se alegrou, sabe por quê? Porque Daniel saiu ileso, porque o Deus Altíssimo livrou Daniel, fechou a boca dos leões, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. José no poço, quando José foi lançado na cisterna, ali, se Deus não estivesse ali, José poderia estar morto, né? Morrer, porque o José, foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos tinham inveja de José. Quanta humilhação José não passou? Foi vendido, foi humilhado, foi jogado dentro daquela cisterna. Mas Daniel, ó José quando saiu, né, passou pelo aquele processo de humilhação, José virou governador do Egito. E nós,
simples servos de Deus, mas somos servos de um Deus grandão, que nunca te abandona, nunca te deixa e sempre que você puder, fale do amor de Jesus. Você pode ter certeza, se hoje o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje você pode estar caído, abatido. As pessoas olham para você e não dá nada. Mas esquece que o mesmo Deus que tirou Daniel da cova, tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, tirou José do poço, é o mesmo que vai te levantar e te honrar. Porque Deus, ele não precisa de plateia. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Ele honra você. É no silêncio. Ele não precisa mostrar para ninguém que ele está usando você, que ele vai te honrar nessa terra. Fica caladinho, fica no silêncio. A nossa arma é oração. Ora, entrega tudo na mão de Deus. Entrega para Jesus sem reserva nenhuma, que você vai ver as maravilhas de Deus. Se hoje você está com as latas vazias, glorifique a Deus, sabe por quê? Porque Deus vai enviar um servo dele, um anjo do Senhor, para te abençoar. E aquilo que era choro, você vai dar brados de alegria, você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aquele que está caído, que se encontra caído, se encontra no vício das drogas, da bebida, da prostituição. Ore por ele. Ore, sabe por quê? Porque Deus vai tirar ele deste mundo. Deus vai resgatar ele e vai levantar ele de novo, ou vai levantar ela. Serão pregadores da palavra, serão evangelistas, serão pessoas que vão falar do amor, pregar do amor. Eles vão a- acolher outras pessoas, eles vão ajudar aqueles que estão lá no mundo. Então, ajude, não defame o seu irmão, não, porque eu já fui muito acusada, já fui difamada, já fui caluniada e eu sei a dor na alma que é. Sabe o que eu faço? Eu oro para Deus abençoar essas pessoas, porque quando você ora e pede Deus para abençoar, Deus ele vai tocando aos pouquinhos, porque você vai sentindo o mover de Deus, você vai sentindo o agir de Deus, porque Deus, ele não arromba, ele bate. E quando você dá lugar, ele entra e vai te transformando. Mesmo aquelas pessoas que têm um coração mais duro, fechado, eu não quero, eu não vou. Mas Deus vai permitir acontecer algo para ela ter um encontro sobrenatural com Jesus. E quando ela tiver esse encontro, vai ser maravilhoso. Então, esse é o testemunho que eu deixo para os meus irmãos, que sirva para testificar de discernimento, de ajuda para aquele que está passando pelo mesmo processo que eu passei. Só glorifica ao Senhor, agradece ao Senhor, porque tudo é de Deus, tudo é para Deus. Amém? Um forte abraço da sua humilde serva, Rita, missionária Rita, e um forte abraço. Shalom. Até outra vez, outro próximo vídeo que a gente vai estar fazendo, trazendo a palavra, trazendo um louvor, trazendo um testemunho, né? Mas tudo dentro da palavra do Senhor, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Tudo é para o Senhor Jesus, para a honra do Senhor, amém? Uma ótima noite abençoada para cada um e um forte abraço. Shalom, até mais.